uma emissora integrante do Sistema Maior de Comunicação. Top de 3 segundos para mais uma atração maior na Campo. Sua AM líder em audiência. O programa que você vai ouvir agora é uma produção independente. Qualquer informação ou assuntos que forem abordados durante a sua exibição são de responsabilidade de seus realizadores. Começa agora, Sindicato em Destaque, o programa dos servidores públicos municipais de Quixeramobim. Sindicato em Destaque. Sindicato em Destaque. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Campo Maior, um bom dia especial aos servidores públicos municipais de Quixeramobim. Hoje são 29 de fevereiro de 2020, agora são 11 horas e 35 minutos. Estamos começando mais um programa Sindicato em Destaque, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos de Quixeramobim, municipais de Quixeramobim, que traz assuntos gerais de interesse do servidor. Hoje, eu, Águida Maria, aqui na apresentação do programa, e o Bandeira ali me ajudando nos controles, né? Na técnica. E o nosso primeiro assunto hoje, do interesse de todos os servidores, é a Assembleia do Sindicec, que acontecerá no próximo dia 21 de março de 2020. Então, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Quixeramobim, Sindicec, vem através do seu representante legal convocar os servidores filiados para se fazerem presentes à Assembleia Geral Ordinária, que acontecerá no dia 21 de março de 2020, às 8 horas, em primeira convocação, e observado o número de presentes, em segunda convocação, às 8h30, no auditório do Sindicec, situado à Rua Dias Ferreira, 103, próximo à Ponte Metálica, Quixeramobim, Ceará, para apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: lançamento da campanha salarial 2020 e assuntos gerais. Campanha salarial 2020. Os desdobramentos da campanha serão feitos lá na hora lá na Assembleia, né? Porque aqui a campanha salarial abrange todos os servidores que ganham mais de um salário mínimo no município, seja eles ativos ou inativos. A campanha é para ativos e inativos. Então, todos os servidores filiados estão convocados para o dia 21 de março de 2020, lá no auditório do Sindicec, para o lançamento da campanha salarial de 2020. A gente sabe que já o pessoal que ganha salário mínimo, eles têm reajuste obrigatório anual, já foi concedido o reajuste esse ano, né? Já foi aprovado na Câmara. Quem está recebendo agora a partir do mês de fevereiro já vai receber o salário de R$ 1.045 e alguma do mês de janeiro, que foi pago o salário antigo, né? Alguma reposição que tenha. Já vai vir agora, segundo nos informaram, né? Lá na prefeitura. Mas os servidores que ganham mais de um salário mínimo são os mais penalizados todo ano, porque o reajuste faz anos que não tem reajuste. Toda a campanha salarial para reajuste esbarra na bendita lei de responsabilidade fiscal,
né? Porque tem uma lei de responsabilidade para o gestor gastar até um certo percentual da sua arrecadação com a folha de pagamento. E os prefeitos do Quixeramobim, eles têm o hábito nefasto de ultrapassar os limites prudenciais dessa lei. Desde quando existe a lei, desde quando a gente acompanha os relatórios antes do TCM, aliás, antes do TCU e hoje do TCE, não é? Que os prefeitos nunca teve dentro dos limites razoáveis. Sempre eles estão ultrapassando. É aquela velha mania do cabide de emprego, porque concursado aqui sempre, prestador de serviço sempre ultrapassa os 50% do pessoal que trabalha da prefeitura, né? Mais de 50% da folha de pagamento é de temporários. Os prestadores de serviço comum e os carcomissionados, que também são temporários. Eles sempre ultrapassam 50% da folha de pagamento. Concurso que é bom, neca, né? O QUIPREV está aí para provar. Hoje, dia 22, tem pagamento para os servidores da Procuradoria, do Gabinete e da Administração e Finanças. Aliás, hoje não são 22, meu povo. Hoje são 29, desculpem. Hoje, dia 29, tem pagamento para os servidores da Procuradoria, do Gabinete, Administração e Finanças. O pagamento do QUIPREV estará disponível nas contas no dia 5, segundo o próprio presidente do QUIPREV, Braulio Paulino. Pessoal, um assunto muito sério que eu queria tratar aqui com vocês é porque já aconteceu de chegarem algumas pessoas, servidores, né, inclusive gente aposentada lá no Sindicec, dizendo que, já falando da eleição de 2020, nós temos aí já os pré-candidatos já estão em plena campanha, né? E as pessoas chegam, alguns, e dizem que vão votar no candidato do Sindicec. Que eu queria deixar bem claro uma coisa para vocês. O Sindicec não tem candidato a prefeito, nem a vereador. O Sindicec não apoia nenhum candidato a prefeito e também não apoia nenhum candidato a vereador. Portanto, se algum candidato ou pré-candidato ou candidato, certo? Agora ainda são pré-candidatos, mas logo já serão candidatos oficiais. Mas se algum deles chegar para você pedindo o seu voto, dizendo que tem o apoio do Sindicec, é mentira. É mentira do candidato, se for o próprio, ou dos seus cabos eleitorais, se for algum cabo eleitoral que chegue pedindo voto para o seu candidato, dizendo que tem o apoio do Sindicec. É mentira. O Sindicec nunca apoiou nenhum candidato a prefeito, nem a vereador, nem a deputado, nem a nada, e nem apoiará. É uma das regras de posicionamento político da entidade. Agora, se algum diretor do QUIPREV, eu vou falar de mim, eu, Águida Maria, certo? Eu, Águida Maria, se eu sou uma cidadã, que eu sou uma cidadã quixeramobinense, com os plenos direitos políticos, eu, em meu nome, em nome de Águida Maria,
posso, se eu quiser, tanto eu posso me candidatar ou a prefeito ou a vereadora, se eu quiser, como eu posso apoiar algum prefeito ou vereador, se eu quiser. Mas eu posso fazer isso em meu nome, nunca em nome do Sindicec. E nem nenhum diretor do Sindicec está em campanha política como cabo eleitoral de nenhum pré-candidato, nem pré-candidato a prefeito, nem pré-candidato a vereador. Portanto, se chegar alguém com essa conversa para você, você que é servidor, querer engabelar você dizendo que tem o nosso apoio, não tem não, viu? Não tem não. Está usando de má fé, está sendo mau caráter. Se a pessoa já usa de má fé, já vai com mau caratismo para cima de você para ganhar o seu voto, você imagina depois que ela for eleita, como é que ela vai lhe tratar. A gente, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Quixeramobim, ele não apoia nenhum pré-candidato e nem apoiará nenhum candidato, nem a prefeito, nem a vereador. Que isto fique bem claro. E se algum candidato, se algum diretor do Sindicec quiser, por exemplo, concorrer a um cargo eletivo, ele pode, ele se licencia do cargo de diretor e pode concorrer a um cargo eletivo, né? A vereador ou a prefeito, que é a eleição agora. Ele também pode apoiar em nome dele qualquer candidato que ele quiser apoiar. Só não pode apoiar em nome do sindicato. Se eu, Águida Maria, for apoiar alguém, eu vou apoiar em meu nome. Eu não posso fazer isso em nome da entidade a qual eu ajudo a dirigir, tá bom? Que isso fique bem claro para você, servidor ativo, aposentado, você que confia no trabalho do Sindicec, a gente não vai apoiar candidato e se alguém vier pedir voto para você dizendo que tem o nosso apoio, é mentira. Tá sendo mala com você, tá sendo mau caráter com você, está querendo lhe enganar e se já tá lhe enganando antes da eleição, imagina como é que não vai lhe enganar depois. Desconfie e diga logo, mentira sua. O Sindicec não apoia ninguém não, tá bom? Não vai cair nessa onda não, não vai cair na lábia de candidato esperto não, viu? Porque a gente não apoia ninguém. Mesmo se um diretor do Sindicec usar o nome do Sindicec para apoiar alguém, ele está usando de forma indevida. Está sendo também agindo de má fé, ok? Bom, deixei claro. Até porque, gente, a gente sabe que os nossos representantes políticos, né, eles, às vezes, até eles recebem apoio de entidade, mas o Sindicec, ele não tem o hábito de apoiar ninguém e nem vai adquirir esse hábito, porque a gente sabe muito bem que muitas vezes os políticos, eles advogam em casa própria. Haja vista o que a gente vê por aí. Por exemplo, vou citar só uma coisa grave e séria que aconteceu agora nesse ano de 2019, que foi a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, né, moveu mundos e fundos, né, no país. Nós aqui do Sindicec, nós fomos contra. Nós participamos de vários movimentos de rua, de protesto. Nós sempre dissemos aqui que a gente era contra, que fosse feita uma reforma mais humana, mais justa, não daquele jeito, penalizando o servidor, porque aquela história que está lá, que o executivo e os parlamentares que eram a favor da reforma quiseram passar para a população, que era necessária, aquilo também é mentira, usaram de má fé com você e muita gente boba caiu. A gente não caiu, a reforma foi aprovada do mesmo jeito, né? A princípio foi retirado os estaduais, né? As previdências particulares, as previdências privadas de estado e de município, né? E logo em seguida a reforma foi promulgada, foi homologada em novembro. Já em dezembro,
já veio a obrigatoriedade, né, através de decreto presidencial, para que municípios e estados se adequassem à reforma. Aí a gente viu aqui em dezembro um episódio muito triste aqui no Ceará, que eu fiquei muito decepcionada também, porque tanto o governo do Ceará quanto os deputados do Ceará, os da base do governo, que ficavam contra a reforma da Previdência, que ocupavam a mídia, tudo quanto era lugar, e faziam palestras, isso e aquilo, rapidinho mudaram de ideia. Porque o Ceará, a Previdência do Estado já foi adequada à nova reforma, né? Já está funcionando com as novas regras. Muito rápido, né? O governador do estado, aquela reforma que não servia para o Brasil, passou a servir para o Ceará, né? Não quis nem cumprir o prazo dado, que ainda podia se estender bastante tempo, ainda podia fazer trazer algum benefício, tirar alguma coisa, modificar de algum modo que não penalizasse tanto o servidor do estado, como já estava prejudicado o pessoal do INSS, né? Mas não, aprovou tal e qual estava lá, ficou tão nefasta quanto a que era, para você ver como eles andam de acordo com os seus próprios interesses, né? Aquela reforma não servia para o Brasil, mas passou a servir rapidinho para o Estado. Aí a onda virou, né? Como é que a gente diz? As opiniões já viraram de lado. Aquela ala de partidos que votou a reforma nacional, certo? Achando ela boa, veio aqui para o Ceará, aí para o Ceará ela já não prestava. Aí os nossos deputados estaduais, né, dos mesmos partidos, dos deputados federais que votaram a favor da Previdência, da reforma do INSS, né, da reforma da Previdência Nacional, já votaram contra a reforma para reformar o Estado. Já os nossos deputados estaduais da base do governo, que eram contra a reforma nacional, já votaram todos a favor da reforma estadual. É para tu ver como os interesses, o alvo não é você. O foco não é você, que é trabalhador, que é servidor público. No caso que nós estamos falando aqui dos trabalhadores do serviço público. E o trabalhador do serviço público, tanto federal, quanto estadual, quanto municipal, é trabalhador do serviço público. Todos são afetados pelas ações dos governos, os governos estadual, municipal e federal. Né? Porque o governo reformou a Previdência, alegando necessidade, tirou direitos do trabalhador, principalmente do trabalhador pobre, porque quando essas coisas acontecem, essas decisões de governo, elas sempre penalizam aqueles que são mais pobres. Como a gente diz, a corda arrebenta do lado do mais fraco. Isso vale para tudo, né? Enquanto você, que já não tem direito, você que sobrevive com salário mínimo, do seu salário mínimo, o salário mínimo, quem ganha salário mínimo, só ganha salário mínimo para comprar a comida. Se você não tiver casa, você pagar um aluguel, o resto mal dá para você comer, né? De tudo que você consome, cerca de 33% a 35% volta para o governo em forma de imposto. Então, aquele seu salário mínimo que você recebe, você devolve 30% dele em forma de imposto indireto, que é o imposto de consumo. Você não tem opção de sonegar esse imposto, você tem que entregar. Quem tem opção de sonegar, quem é? É o rico, é o empresário, é aquele que te vende as coisas, certo? É aquele que produz e vende para você. Aquele sim. Aquele tem possibilidades, meio de sonegar, de roubar o que tu entregou, tu deu para ele, porque ele é quem é o entregador ao governo, e ele não entrega. Eles sonegam impostos e muitos ainda se vangloriam de conseguir sonegar porque tem imposto demais.
né? Até o atual presidente confessou uma vez que sonegava tudo que conseguia sonegar porque era imposto demais, né? Como se ele próprio não vivesse à custa dos impostos, porque ele, como deputado, recebia o salário dele da onde? Do imposto que eu e você pagamos. Agora, você e eu não podemos sonegar. Ele podia, né? Ele sonegava, ele podia. Não só ele, como os outros que têm mais uma possibilidade, um poder aquisitivo maior, esses podem sonegar. A gente não. Na Previdência, acontece algo semelhante. Na Previdência tem os encargos trabalhistas, né? Você sabe que é descontado no seu salário uma porcentagem para a Previdência, e dessa porcentagem que é descontado do seu salário, o seu empregador, né, o seu patrão, ele tem que complementar com a parte dele e entregar para o INSS. Aí, o que eles fazem? Eles não entregam. Né? Nunca foi feito um levantamento para saber se eles entregam a sua parte e não entregam a deles, ou se eles tiram a sua parte e ficam com ela também. Porque a Previdência foi criada de um modo que, se tudo que é para ser entregue a ela for entregue, e a parte que cabe ao governo, que é para proteger e dar assistência ao pobre, aquele que nem oportunidade de emprego teve, aquele que não teve possibilidade de contribuir com a Previdência, ele precisa e deve ser amparado pelo governo. Então, nas leis lá está posto a parte do governo que o governo, cumprindo a sua parte, nunca vai ter déficit na Previdência. Nunca vai ter problema na Previdência. Mas estão aí, foi feito CPI disso, CPI daquilo, foi constatada uma dívida bilionária, né, na Previdência. Quem está devendo? Grandes empresas. Tanto você quanto eu, que somos pobres e trabalhadores, a gente nunca deveu nada à Previdência, não. Os patrões que devem. Principalmente aqueles que são ricos, aqueles que têm grandes empresas, aqueles que têm muito dinheiro, que têm ilhas e aviões particulares. São esses que devem a Previdência. Mas a reforma vai penalizar você, porque até agora eu ainda não tenho conhecimento, né, de alguma ação efetiva do governo que cobre desse povo o que eles devem à Previdência. Eu não tenho conhecimento. Se vocês souberem de alguma coisa, se quiser me avisar, me avise, porque eu não tenho conhecimento, né? Porque enquanto você sofre, enquanto impera a miséria, o desemprego, ontem eu vi no jornal, cerca de 12 milhões de brasileiros estão procurando emprego. Se a gente for levar em consideração que a gente é trabalhador e que a gente trabalha para sobreviver, para pagar a nossa moradia, a nossa casa e a nossa comida, a gente já vai chegar à conclusão que tem 12 milhões de pessoas que não têm o que comer e nem onde morar, né? Que vai depender de favor de familiares. E esse povo todo, ele deve ter sim assistência governamental, ele deve ser protegido de algum modo, porque são brasileiros, né? O governo é o governo é para ser o governo do brasileiro, o governo do povo, não é o governo do rico, né? Não é o governo de quem vota nele, e só o povo pobre é quem sofre. Bom, e já que nós estamos falando em Previdência, né? Vamos aqui para a nossa Previdência, o que preve. Eu acabei de dizer para vocês que a culpa das supostas dificuldades que a Previdência tem, a Previdência Nacional, o INSS tem, a culpa é do governo, que é quem gere, né, quem gerencia, e dos empresários, que é quem sonega. E também do parlamento, que é quem devia fiscalizar, né? Nenhum dos três aí, desses três atores estão
fazendo o seu papel direito. Vamos agora ao QUIPREV. A nossa Previdência, o QUIPREV, ela é de 1957. Esse ano de 2020, ela completará 63 anos. Passou por uma reestruturação em 2006, que também não lhe valeu de nada até o momento. O que é hoje o QUIPREV? A Previdência dos Servidores Municipais de Quixeramobim, da qual eu devo depender futuramente, né? Infelizmente, mesmo que eu queira passar a minha vida inteira trabalhando, quando eu completar uma certa idade, não vão mais deixar, vão ter que me dar aposentadoria compulsória. Então, eu vou depender dela, quer queira ou não queira. Ou eu morro cedo, ou eu dependo da Previdência. Não tem escapatória para isso, né? Então, o que é hoje o nosso QUIPREV? Uma massa falida que não tem aonde cair morta. Não tem. QUIPREV, o que é que o QUIPREV tem em conta hoje? Tem um pouco mais de 3 milhões de reais, né? Segundo o último relatório, o último extrato que a gente recebeu. 3 milhões de reais, gente, se o QUIPREV pagar 3 folhas de pagamento, se acaba. Porque a folha de pagamento do QUIPREV hoje está cerca de 1 milhão de reais. Se não tiver nisso, quando soma... A despesa não é folha de pagamento, perdão, são as despesas. Porque além das despesas com a folha de pagamento, tem as despesas com o pessoal que trabalha lá, né? O QUIPREV paga cerca de 20 mil reais por mês de assessoria jurídica, né? Paga não sei mais quanto de assessoria técnica, paga aluguel. Gente, uma previdência dessa, com 63 anos, que deveria estar descontando, que desconta, porque todo mundo sabe, você recebe o seu salário, mesmo que você tenha trabalhado lá em 1900 e bola para trás, não tem, você descontou para a Previdência. Esse dinheiro não foi entregue para o QUIPREV, porque para os nossos cálculos, pelo um cálculo assim, bem por baixo mesmo, mesmo arredondando bem para baixo, a gente calcula que o QUIPREV deveria ter uns 500, né, milhões. 500, você ouviu? 500 milhões, meio bilhão de reais em conta. O QUIPREV deveria ter. Pela idade que ela tem, pela quantidade de servidores e por tudo mais. Só que, o que tem? Tem 3 milhões. Cadê o resto? Da minha conta não está, não. Aposto que também não está na sua, que é servidor. Aí, de quem é a culpa disso aqui? Principal culpado. Número 1, prefeito, que desconta do seu salário e não repassa direito para o QUIPREV. Isso eu posso falar com propriedade, porque eu sei, e você sabe, todo mundo sabe, inclusive a Câmara Municipal, que devia estar fiscalizando e não fiscaliza, que se o dinheiro do QUIPREV tivesse indo para lá, o QUIPREV não estava em dificuldade. Eu já falei para vocês, no programa anterior, que quando a gente vai para as reuniões do Conselho do QUIPREV, aprovar as contas, né? Que vem as contas para aprovar, os conselheiros que representam o servidor não aprovam. Até hoje, todas as contas que vieram, há 3 anos que eu participo do conselho, os representantes do servidor nunca votaram a favor de aprovar uma conta. Por quê? Porque ela vem cheia de furos, cheia de coisa que a gente não entende e não aceita. Aí a gente vota contra, os representantes do executivo votam a favor, aí dá um empate, porque é paritário o conselho, partes iguais, parte do executivo, parte do servidor. A Câmara vem e desempata. A Câmara tem 2 representantes, tem 2 vereadores lá. Os vereadores não são muito assíduos, não, nenhum dos 2. As reuniões do conselho, não. Mas no dia que vai aprovar as contas, não falta nenhum dos 2. Porque são eles 2 que pesam a balança para o lado do prefeito e aprova as contas. Bom, o nosso tempo está acabando, gente. Depois, eu queria só
pedir a você que é servidor, como eu falei aqui há pouco, a gente procura fazer a nossa parte. A nossa parte é cobrar, é fiscalizar, mas o servidor não está muito atento. Ele não cobra da prefeitura, ele não cobra da Câmara, né? Aconteceu um caso interessante agora. A Câmara tinha convocado o QUIPREV para prestar esclarecimento. Na primeira reunião da Câmara esse ano, a assessora do QUIPREV, a Eliane Brasileiro, veio, ela mora em Fortaleza, né? Ela veio de Fortaleza, às 9h30 da manhã, ela estava na Câmara para prestar esclarecimentos na tribuna, os esclarecimentos que foram pedidos, né, para o QUIPREV. E quando foi lá por volta do meio-dia, o presidente da Câmara encerrou a sessão, né, remarcando a participação da assessora do QUIPREV, que é a Eliane Brasileiro, para o dia 19. No dia 19, lá estava a gente de novo, esperando. Não apareceu a assessoria. A Câmara não falou sobre o assunto, ninguém disse nada, ninguém perguntou nada. Eu que ainda perguntei lá no Conselho do QUIPREV, aonde estava a assessora, por que ela não estava, o que tinha acontecido. Ninguém me respondeu. Até hoje está lá a mensagem, lá no Conselho do QUIPREV está a mensagem sem resposta. Então, tem algo de ruim aí, todo mundo sabe, e não tem ninguém fazendo nada para melhorar. Porque a gente fala em nome do servidor, mas a gente não manda em nada, a gente não administra nada, certo? Quem administra é o prefeito e quem tem a obrigação de fiscalizar é a Câmara. Eu já falei demais, inclusive já invadi o horário alheio, me desculpe aí o pessoal do A Voz do Camponês. Só lembrando a você, a nossa Assembleia é dia 21 e que a presença de todos será muito importante. Boa tarde e um bom fim de semana para todos. Você ouviu Sindicato em Destaque, o programa dos servidores públicos municipais de Quixeramobim. De volta no próximo sábado. O programa que você acaba de ouvir é uma produção independente. Qualquer informação ou assuntos que foram abordados durante a sua exibição são de responsabilidade de seus realizadores. Rádio